Um milionário americano chegou em casa mais cedo do trabalho e ouviu risadas estranhas vindo da sala. Quando ele espiou pela porta, viu sua faxineira brasileira no chão, brincando com seus 3 filhos como se fosse a mãe deles. Mas o que ele descobriu depois sobre essa mulher mudou não só a vida dele, mas de toda a família para sempre. Michael Harrison olhou para o relógio no painel do seu BMW e não conseguiu acreditar. 4:30 da tarde numa terça-feira, e ele estava saindo do escritório. Pela primeira vez em meses, talvez anos, havia decidido terminar o expediente mais cedo. A reunião com investidores japoneses tinha sido cancelada em cima da hora, e por um impulso que nem ele mesmo entendeu, guardou o laptop e saiu da Harrison Tech Solutions. O trajeto de Chicago até sua mansão em Winnetka durava normalmente 1 hora no trânsito pesado, mas naquele dia o caminho estava livre. Michael dirigia no piloto automático, pensando nas centenas de e-mails que ainda precisava responder, nas propostas que aguardavam aprovação, nas decisões que só ele podia tomar. Aos 35 anos, havia construído um império tecnológico do zero, mas o preço havia sido alto demais. Quando estacionou na garagem da casa de $2 milhões, uma sensação estranha tomou conta dele. Normalmente chegava depois das 8 da noite, quando Jake, Tommy e Alex já estavam dormindo. Há quanto tempo não via os próprios filhos acordados durante a semana? A resposta o incomodou mais do que gostaria de admitir. Michael abriu a porta da frente devagar, esperando encontrar a casa no silêncio habitual daquele horário. Em vez disso, ouviu algo que o fez parar imediatamente. Risadas. Gargalhadas infantis ecoando pela sala de estar, misturadas com uma voz feminina que falava num sotaque que ele reconhecia, mas raramente ouvia em casa. Curiosidade e confusão se misturaram enquanto ele se aproximava da origem dos sons. Através da entrada arqueada da sala, Michael viu uma cena que o deixou completamente paralisado. No centro do tapete persa que custara $15 mil, Laura Silva estava de joelhos, com os 3 trigêmeos subindo nas suas costas como se ela fosse um cavalo. "Agora eu sou um leão da floresta", Laura rugiu dramaticamente, fazendo Jake, de 6 anos, dar gargalhadas enquanto se segurava em seus ombros. Tommy e Alex, idênticos ao irmão, batiam palmas pedindo sua vez de cavalgar na faxineira brasileira que normalmente Michael mal notava pela casa. O que mais chocou Michael não foi a cena em si, mas a alegria genuína estampada no rosto dos meninos. Quando foi a última vez que os vira sorrir daquela forma? Quando foi a última vez que brincaram com tanta espontaneidade? A resposta doía porque ele sabia que a culpa era inteiramente sua. "Tia Laura, agora conta aquela história do Saci", pediu Tommy, se pendurando no braço dela. "A do menino travesso que só tem uma perna", Laura riu. Um som musical que preencheu a sala com uma leveza que Michael não sentia há anos naquela casa. "Ah, meu amor, o Saci Pererê. Ele vive fazendo travessuras na floresta, igual vocês 3. Ela respondeu, o sotaque brasileiro carregado de carinho maternal. "Mas primeiro vamos arrumar esses brinquedos, senão o papai de vocês vai pensar que um furacão passou aqui." A menção ao papai fez Michael se encolher. Eles falavam dele como se fosse uma figura distante, alguém que aparecia apenas para dar broncas sobre bagunça ou barulho. Laura, por outro lado, era tratada com uma intimidade e carinho que ele nunca havia conquistado com os próprios filhos. Michael observou Laura se levantar com facilidade, mesmo com Alex ainda abraçado em sua cintura. Ela tinha por volta de 30 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, e usava o uniforme de faxineira que ele havia exigido quando a contratara 2 anos atrás. Mas havia algo nela naquele momento que ele nunca havia reparado antes. Uma naturalidade maternal, uma conexão genuína com as crianças que ia muito além de suas obrigações profissionais. "Vamos guardar os carrinhos na caixa, sim? Quem terminar primeiro ganha um beijinho da tia Laura", ela disse, transformando a arrumação em brincadeira. Os 3 meninos correram pela sala, recolhendo brinquedos com mais entusiasmo do que Michael jamais conseguira despertar neles. Enquanto as crianças brincavam de organizar, Laura começou a dobrar as roupas que estavam espalhadas pelo sofá. Michael notou que não eram apenas as roupas de brincadeira dos meninos, mas também uniformes escolares limpos e passados,
meias organizadas por cor. Tudo feito com um cuidado que ia muito além do que qualquer faxineira faria. Tia Laura, você vai ficar para o jantar hoje? Perguntou Jake, olhando para ela com uma esperança que partiu o coração de Michael. O papai nunca janta com a gente, e a gente fica sozinho com a babá chata. Laura se agachou na altura dos meninos, tocando gentilmente o rosto de Jake. Meu amor, eu gostaria muito, mas tenho que ir para casa cuidar da minha própria família. Mas amanhã eu volto, e a gente brinca de novo, tá bom? Havia uma tristeza genuína em sua voz, como se despedir das crianças fosse realmente difícil para ela. Você promete que volta? Insistiu Tommy, abraçando a perna dela. A Sarah disse que você pode ir embora para sempre, igual a mamãe foi. A menção à ex-esposa Jennifer fez Michael se encolher ainda mais. As crianças haviam criado um medo profundo de abandono depois do divórcio. Eu prometo, meu coração, Laura disse, beijando a testa de cada um deles. A tia Laura não vai embora. Vocês são muito especiais para mim. A sinceridade em sua voz era inegável, e Michael percebeu que aquela não era uma promessa vazia. Laura realmente se importava com seus filhos. Michael continuou observando, fascinado e perturbado ao mesmo tempo. Laura não apenas brincava com as crianças, ela as conhecia. Sabia que Alex tinha medo do escuro e precisava de uma luz noturna especial. Lembrava que Tommy era alérgico a chocolate e sempre verificava os lanches. Notava quando Jake estava triste e precisava de atenção extra. Posso fazer uma pergunta, tia Laura? Alex disse, se aproximando dela com a seriedade típica de uma criança de 6 anos. Por que você fala diferente de todo mundo? Michael prestou atenção, curioso para ouvir a resposta. Laura sorriu com ternura. Porque eu nasci no Brasil, meu amor. É um país muito longe daqui, do outro lado do mundo. Lá a gente fala português, que é parecido com inglês, mas diferente. Ela pegou um globo que estava na estante e mostrou para os meninos. Olha aqui. Este pontinho verde é onde a tia Laura nasceu. E por que você veio para cá? Perguntou Jake, genuinamente interessado. Michael se deu conta de que nunca havia feito essa pergunta para Laura em 2 anos de trabalho. Ela era apenas a faxineira para ele, não uma pessoa com história própria. Vim para cá para trabalhar e mandar dinheiro para minha família no Brasil. Laura explicou com simplicidade. Minha mãe está doente, e aqui eu consigo ajudar ela de longe. É difícil ficar longe de casa, mas vale a pena para cuidar de quem a gente ama. A resposta emocionou Michael mais do que ele esperava. Laura havia deixado sua vida, sua família, seu país, para trabalhar como faxineira numa terra estrangeira. E mesmo assim, encontrava energia e amor para cuidar dos filhos dele melhor do que ele próprio fazia. Nesse momento, Alex correu até Laura e a abraçou forte. Eu te amo, tia Laura. Você é a melhor mãe do mundo. As palavras saíram naturalmente, sem filtro, como só crianças sabem falar. Laura fechou os olhos, claramente emocionada, e retribuiu o abraço. Eu também amo vocês, meus príncipes. Vocês são os meninos mais especiais que eu conheço. Sua voz tremeu ligeiramente, e Michael percebeu que ela estava contendo lágrimas. Foi nesse momento que a realidade atingiu Michael como um soco no estômago. Seus filhos tinham uma mãe. Não Jennifer, que havia escolhido a carreira em Nova York ao invés da família. Não a babá que trocavam a cada poucos meses. Era Laura, a faxineira brasileira que ele mal notava, que havia se tornado a figura materna mais importante na vida dos meninos. E o pior de tudo, era que ele não fazia ideia de quando isso havia acontecido, ou como havia sido tão cego para não perceber. Michael permaneceu escondido atrás da parede por mais 15 minutos, observando Laura interagir com seus filhos de uma forma que ele nunca havia conseguido. Quando ela finalmente começou a arrumar suas coisas para ir embora, ele tomou uma decisão impulsiva que mudaria tudo. Respirou fundo e entrou na sala. "Oi, papai!" gritaram os 3 meninos em coro, correndo para abraçá-lo, mas havia algo diferente naquela recepção. Não era a alegria espontânea que haviam demonstrado com Laura. Era mais educada, controlada, como se estivessem cumprindo uma obrigação social. Laura se levantou rapidamente, visivelmente surpresa e ligeiramente nervosa. "Senhor Harrison, não sabia que o senhor chegaria cedo hoje. Eu já estava terminando a limpeza." Ela começou a juntar seus materiais de limpeza, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. "Laura,
Espere, Michael disse, a voz saindo mais suave do que pretendia. Posso falar com você por um minuto? Os meninos olharam entre o pai e Laura, sentindo a tensão no ar. Jake, Tommy, Alex, que tal vocês irem lavar as mãos para o lanche? Após os meninos saírem, Michael se encontrou cara a cara com Laura pela primeira vez em muito tempo. Realmente olhando para ela, não apenas passando por ela nos corredores. Havia uma dignidade em sua postura, uma inteligência em seus olhos que ele nunca havia notado. Senhor, se fiz algo errado... Laura começou, mas Michael levantou a mão gentilmente. Você não fez nada errado. Na verdade, queria entender melhor. Como você se relaciona tão bem com meus filhos? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele esperava, revelando uma insegurança que raramente mostrava. Laura hesitou, claramente tentando escolher as palavras certas. Eles são crianças especiais, Sr. Harrison. Só precisam de atenção, de carinho. Criança é assim mesmo, né? Igual florzinha que precisa de água para crescer. A analogia simples, mas profunda, tocou Michael. Laura, posso perguntar, qual é sua formação? Antes de trabalhar aqui? Ele nunca havia feito essa pergunta durante o processo de contratação, focado apenas em referências de limpeza. O rosto de Laura se iluminou ligeiramente. Eu fiz faculdade de pedagogia no Brasil, senhor. Trabalhei 3 anos numa escola em São Paulo, cuidando de crianças pequenas. Era meu sonho ser professora. Havia uma nostalgia doce em sua voz. Michael sentiu como se tivesse levado um soco. Você é professora formada e está trabalhando como faxineira? A incredulidade em sua voz era genuína. Por que não me contou isso? Porque aqui nos Estados Unidos meu diploma não vale nada. Laura respondeu com uma tristeza resignada. Para ser professora aqui, preciso fazer tudo de novo. Curso caro, inglês perfeito, certificações que eu não tenho dinheiro para pagar. Então limpo casas durante o dia, trabalho num restaurante à noite e cuido das minhas patroas nos finais de semana. A revelação atingiu Michael como uma cascata fria. Laura trabalhava 3 empregos. 3 empregos para sustentar não apenas a si mesma, mas também a família no Brasil. E ainda assim encontrava energia emocional para ser a figura materna que seus filhos desesperadamente precisavam. 3 empregos? Ele repetiu, tentando processar a informação. Como você consegue tempo para... Ele gesticulou vagamente na direção de onde os meninos haviam brincado. Laura sorriu com ternura. Para cuidar deles? Ah, senhor, isso não é trabalho para mim, é amor. Quando você cuida de criança com carinho, ela te dá de volta muito mais do que você imagina. Suas palavras carregavam uma sabedoria maternal que Michael nunca havia desenvolvido. Eles te chamam de tia Laura, Michael observou, ainda tentando entender a dinâmica. Há quanto tempo isso acontece? Desde que a mãe deles foi embora, Laura respondeu honestamente. Nos primeiros meses, eles choravam muito. Perguntavam quando ela ia voltar. Eu não sabia o que fazer. Então comecei a contar histórias do Brasil, ensinar palavrinhas em português, fazer brincadeiras da minha infância. Ela pausou, como se revivesse aqueles momentos difíceis. Eles começaram a me chamar de tia, porque disse que no Brasil toda mulher que cuida de criança com carinho vira tia. A explicação simples revelou a profundidade do vazio emocional que os meninos haviam sentido após o divórcio. Laura não havia apenas preenchido esse vazio. Ela havia construído uma ponte cultural e emocional que os conectava a algo maior. Laura, Michael disse, sentando-se no sofá e indicando para ela fazer o mesmo. Eu preciso te perguntar uma coisa e quero que seja completamente honesta comigo. Ela assentiu nervosamente. Meus filhos são felizes? A pergunta pegou Laura desprevenida. Ela olhou para as mãos, claramente lutando com a resposta. Sr. Harrison, eles são crianças boas, lindas, inteligentes. Isso não é o que perguntei, Michael interrompeu suavemente. Eles são felizes? Laura levantou os olhos e Michael viu uma tristeza profunda neles. Eles sentem falta do Senhor, ela disse finalmente. Toda noite perguntam quando o papai vai chegar. Todo fim de semana esperam que o Senhor brinque com eles. Eles fazem desenhos para mostrar para o Senhor, mas quando chega em casa, já estão dormindo. Cada palavra era como uma agulhada no coração de Michael. Eles falam de mim? Falam sim, Laura continuou,
a voz ganhando mais confiança. Jake sempre diz que quer trabalhar igual o papai quando crescer. Tommy guarda todos os brinquedos que o senhor compra como se fossem tesouros. Alex às vezes chora no meu colo dizendo que acha que o papai não gosta dele. A última revelação quebrou algo dentro de Michael. Alex, seu filho mais sensível, achava que não era amado pelo próprio pai. Como você responde quando ele diz isso? Eu digo que papai ama muito ele, que papai trabalha para dar tudo de melhor para eles. Mas... Laura hesitou. Criança não entende amor que não consegue tocar, sabe? Eles precisam de abraço, de conversa, de brincadeira. Precisam sentir que são importantes. Michael fechou os olhos, confrontando a verdade dolorosa que havia evitado por tanto tempo. Em sua busca obsessiva por prover financeiramente para os filhos, havia negligenciado completamente suas necessidades emocionais. Laura, posso te fazer mais uma pergunta? Ela acenou. Por que você não procurou outro emprego? Algum lugar onde suas qualificações fossem mais valorizadas? Laura sorriu tristemente. Já procurei, senhor. Mandei currículo para dezenas de escolas, creches, programas after school, mas sem experiência americana, sem referências daqui, sem inglês perfeito. Eles nem me chamam para entrevista. Ela pausou. E tem outra coisa. O quê? Eu me apeguei a eles, Laura admitiu, a voz ficando embargada. Jake, Tommy e Alex viraram parte da minha família. Quando penso em deixar eles, meu coração dói igual quando saí do Brasil e deixei minha família lá. A confissão emocionou Michael profundamente. Laura não apenas cuidava de seus filhos, ela os amava como se fossem próprios. Havia criado uma conexão genuína que ia muito além de qualquer obrigação profissional. Você tem filhos no Brasil? Michael perguntou, percebendo que sabia absolutamente nada sobre a vida pessoal da mulher que praticamente criava seus filhos. Não tenho, senhor. Sempre quis, mas a vida não permitiu. Quando vim para cá, deixei meu namorado lá. Era muito difícil manter relacionamento à distância. Havia uma melancolia em sua voz que revelava sonhos adiados. Então, os meninos acabaram virando os filhos que nunca tive. A revelação foi devastadora para Michael. Laura havia sacrificado suas próprias chances de maternidade biológica para cuidar dos filhos dele. Havia adiado seus sonhos pessoais para preencher o vazio emocional que ele havia criado em sua própria casa. Laura, Michael disse, a voz tremendo ligeiramente. Eu não fazia ideia de nada disso. Eu sinto muito. Não eram apenas palavras vazias. Ele realmente sentia o peso de sua cegueira emocional. Não precisa pedir desculpa, senhor. O senhor é um pai bom, só que muito ocupado. Eu entendo. A generosidade de Laura diante de sua própria dor tornava tudo ainda mais difícil de suportar. Nesse momento, Jake apareceu na porta. Tia Laura, você vai embora agora? A gente queria mostrar o desenho que fizemos para você na escola. Ele segurava um papel colorido com orgulho. Laura se levantou, limpando discretamente os olhos. Claro, meu amor. Vamos ver esse desenho lindo. Ela se virou para Michael. Com licença, senhor. Enquanto Laura ia ver os desenhos das crianças, Michael permaneceu no sofá, processando tudo o que havia descoberto. A mulher que ele havia contratado como faxineira era, na verdade, a pessoa mais importante na vida de seus filhos. E ele estava prestes a descobrir que poderia perdê-la para sempre. Na manhã seguinte, Michael acordou com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em anos, havia sonhado com os filhos. Não pesadelos sobre fracassos profissionais ou reuniões perdidas, mas memórias doces de quando eles eram bebês. Decidiu fazer algo que não fazia há meses: tomar café da manhã com Jake, Tommy e Alex. Quando desceu para a cozinha às 7 da manhã, encontrou Laura já preparando o café dos meninos. Ela usava o mesmo uniforme simples, mas agora Michael notava detalhes que havia ignorado antes. A forma cuidadosa como cortava as frutas em formatos divertidos, como lembrava que Tommy não gostava de banana na vitamina, como separava o remédio para a alergia de Alex. Bom dia, Laura, ele disse, tentando soar natural. Ela se virou surpresa de vê-lo acordado tão cedo. Bom dia, Sr. Harrison. Posso preparar seu café também? Havia uma cordialidade profissional em sua voz, mas Michael percebeu uma distância que não existia quando ela falava com as crianças. Obrigado, seria ótimo.
Michael se sentou à mesa da cozinha, um território que raramente ocupava. Normalmente tomava café no escritório enquanto checava e-mails. Os meninos já acordaram? Estão se arrumando para a escola. Jake está tentando convencer Tommy a usar a camiseta do Spider-Man igual a dele. Laura sorriu enquanto falava, um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. Poucos minutos depois, os trigêmeos desceram correndo, parando abruptamente quando viram o pai na mesa do café. Papai? Jake perguntou, como se estivesse vendo uma aparição. Você não viajou? A pergunta inocente atingiu Michael como um tapa. Seus filhos estavam tão acostumados com sua ausência que sua presença os confundia. Não viajei. Pensei em tomar café com vocês hoje. Os meninos se entreolharam, incertos de como reagir. Laura percebeu o constrangimento e rapidamente serviu os pratos deles. Que legal o papai estar aqui, né, meninos? Agora podem mostrar para ele o desenho que fizeram ontem na escola. Ah, sim! Alex se animou, correndo para buscar uma folha colorida na mochila. Papai, olha, desenhei nossa família! Ele estendeu o papel com orgulho. Michael pegou o desenho, esperando ver 4 figuras representando ele e os 3 filhos. Em vez disso, encontrou 5 pessoas. 3 meninos pequenos, uma mulher de cabelos castanhos com um vestido colorido e um homem distante, quase fora da página. Quem é essa moça aqui? Ele perguntou, apontando para a figura feminina central. É a tia Laura. Alex respondeu como se fosse óbvio. Ela está no meio porque ela cuida da gente. O senhor está ali porque... porque o senhor está sempre longe. O desenho revelava a verdade de forma mais crua do que qualquer conversa poderia. Na percepção de seus próprios filhos, Laura era o centro da família, enquanto ele era uma figura periférica. Michael sentiu o peito apertar. E onde está a mamãe no desenho? Tommy perguntou, olhando para o papel. A professora disse para desenhar toda a família. A mamãe não mora mais aqui. Jake respondeu com a naturalidade de uma criança que já havia aceito a situação. Mas a tia Laura mora no nosso coração. A frase simples, mas profunda, ecoou pela cozinha. Laura se virou para a pia, claramente emocionada. Michael percebeu que ela estava limpando lágrimas discretamente. Meninos, vamos terminar o café porque senão vocês vão se atrasar para a escola, Laura disse, mudando de assunto. Sua voz tremeu ligeiramente. Enquanto os meninos terminavam de comer, Michael observou a dinâmica familiar que havia perdido completamente. Laura sabia exatamente quanto tempo cada um precisava para terminar a refeição. Lembrava de todos os compromissos escolares, conhecia cada preferência e aversão alimentar. Tia Laura, você vai buscar a gente na escola hoje? Perguntou Tommy. A Sarah disse que talvez você não venha mais. Michael franziu a testa. Sarah disse o quê? Laura ficou visivelmente desconfortável. A babá noturna comentou ontem que talvez eu não ficasse muito mais tempo aqui. Laura explicou hesitante. Ela disse que patrões sempre acabam dispensando faxineiras quando elas ficam muito próximas das crianças. A revelação atingiu Michael como um raio. Você está pensando em ir embora? Laura evitou seu olhar. Sr. Harrison, consegui uma oportunidade numa escola particular. Eles estão precisando de assistente de sala e, como falo português, podem me dar uma chance com as crianças latinas. Não paga muito mais que aqui, mas... Ela pausou, escolhendo as palavras. Seria um recomeço na minha área. O mundo de Michael desmoronou naquele momento. A possibilidade de perder Laura não havia sequer passado por sua cabeça. Ela havia se tornado tão integral à vida dos meninos que ele a considerava permanente, como parte da mobília da casa. Quando seria isso? Ele perguntou, tentando manter a calma. Semana que vem. Eles precisam de uma resposta hoje. Laura finalmente olhou para ele. Senhor, eu adoro cuidar dos meninos, mas preciso pensar no meu futuro também. Não posso ser faxineira para sempre. Os trigêmeos haviam parado de comer e observavam a conversa com crescente preocupação. Tia Laura vai embora igual a mamãe? Alex perguntou, a voz já tremendo. Não, meu amor, não é igual. Laura se ajoelhou na altura dele. Se eu for, vai ser para trabalhar numa escola pertinho daqui. A gente pode se ver nos fins de semana. Mas quem vai cuidar da gente? Jake perguntou. Quem vai contar histórias do Saci?
Quem vai fazer vitamina do jeito que a gente gosta? As perguntas das crianças revelaram a profundidade da dependência emocional que haviam desenvolvido por Laura. Michael percebeu que sua partida seria devastadora para eles. Laura, Michael disse, a voz saindo mais desesperada do que pretendia. E se eu aumentar seu salário? Dobrar o que você ganha? Laura balançou a cabeça tristemente. Não é questão de dinheiro, senhor. É questão de dignidade. Eu estudei, me formei, tenho sonhos. Não posso passar a vida toda limpando casas por mais que ame essas crianças. A honestidade brutal de Laura forçou Michael a confrontar uma verdade desconfortável. Ele havia reduzido uma mulher educada e talentosa a um papel subserviente, pagando-a para fazer trabalho que estava muito abaixo de suas qualificações. Naquele momento, o telefone dele tocou. Era Jennifer, sua ex-esposa. Michael, preciso falar com você sobre as crianças. Ela disse sem preâmbulos quando ele atendeu. Jennifer, não é uma boa hora. É sobre a guarda. Estou considerando pedir revisão. Soube por Sarah que você nunca está em casa, que uma faxineira está criando meus filhos. A voz dela estava carregada de acusação. Michael olhou para Laura, que fingiu não estar ouvindo. Jennifer, posso te ligar mais tarde? Não, Michael. Isso é importante. Se você não consegue cuidar adequadamente dos meninos, talvez seja melhor eles virem morar comigo em Nova York. A ameaça explícita fez Michael sentir pânico. Os meninos estão bem cuidados, Jennifer. Eles estão felizes aqui. Felizes com uma funcionária, não com o pai deles. Ela retrucou. Vou ligar para meu advogado hoje. Precisamos conversar seriamente sobre essa situação. Quando desligou o telefone, Michael se sentiu cercado por todos os lados. A possibilidade de perder Laura e potencialmente os filhos para Jennifer o deixou em desespero total. Papai, por que você está triste? Tommy perguntou, notando a expressão no rosto dele. Michael olhou para os 3 meninos, para Laura que os observava com amor maternal, para o desenho da família onde ele aparecia como uma figura distante. Naquele momento ele entendeu que havia construído um império profissional enquanto sua vida pessoal desmoronava ao redor dele. Tia Laura, Alex disse subitamente. Se você for embora, quem vai nos amar? A pergunta inocente, mas devastadora, ecoou pela cozinha em silêncio total. Laura fechou os olhos, claramente lutando contra as lágrimas. Michael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Era nesse momento que ele percebeu a verdade mais dolorosa de todas. Seus filhos não estavam apenas apegados a Laura. Eles dependiam completamente dela para amor, cuidado, atenção e estabilidade emocional. E ele havia sido tão ausente que eles nem sabiam como se conectar com ele. A pergunta de Alex continuava ecoando. Quem vai nos amar? E Michael não tinha certeza se sabia a resposta. Naquela noite, após os meninos dormirem, Michael se encontrou sozinho na casa pela primeira vez em muito tempo. Sarah havia cancelado no último minuto, deixando-o sem a babá noturna habitual. Foi então que decidiu fazer algo que nunca havia feito. Explorar os quartos dos filhos quando eles estavam dormindo. O quarto dos trigêmeos era um universo que Michael mal conhecia. Enquanto caminhava entre as 3 camas, notou detalhes que revelavam personalidades distintas que ele nunca havia percebido. A mesa de Jake estava cheia de desenhos de super-heróis. Tommy colecionava pedrinhas coloridas numa caixa especial. E Alex dormia abraçado com um urso de pelúcia desgastado. Foi quando viu uma pasta colorida sobre a escrivaninha que sua atenção foi capturada. Nossos segredos. Estava escrito em letras infantis na capa. Hesitante, Michael a abriu, encontrando páginas e mais páginas de desenhos, cartas e pequenas anotações feitas pelas próprias crianças. O primeiro desenho mostrava Laura ensinando-os a fazer pipoca. Tia Laura faz pipoca igual cinema, estava escrito embaixo com a caligrafia irregular de Tommy. O segundo retratava Laura ajudando com lição de casa. Ela explica a matemática de um jeito que eu entendo, dizia a nota de Jake. Página após página revelava uma intimidade familiar que Michael desconhecia completamente. Havia desenhos de Laura cantando cantigas brasileiras para dormirem, ensinando-os a contar em português, consolando-os quando tinham pesadelos. Em cada imagem, ela aparecia como a figura central, maternal, presente,
Mas foi uma carta específica que quebrou completamente o coração de Michael. Era de Alex, escrita com letras trêmulas. Querida tia Laura, obrigado por me abraçar quando eu choro de noite. Papai não sabe que eu choro porque ele nunca está aqui. Você é melhor que mamãe porque mamãe foi embora, mas você fica. Eu te amo mais que chocolate. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Michael. Seu filho mais sensível estava sofrendo em silêncio, e apenas Laura sabia disso. Ele havia falhado como pai de forma tão completa que nem percebia o sofrimento emocional dos próprios filhos. Outra página chamou sua atenção. Era um desenho de Jake mostrando Laura ajudando-o com um projeto de ciências. Tia Laura me ajudou a fazer vulcão para a escola. Ela disse que no Brasil tem vulcões de verdade. Ganhei nota boa porque ela me ensinou direito. Michael se lembrou vagamente de Jake mencionando um projeto escolar semanas atrás, mas ele havia estado ocupado demais com uma fusão empresarial para prestar atenção. Laura havia preenchido essa lacuna sem ele sequer saber. Continuando a folhear, encontrou algo que o deixou sem ar. Era uma lista escrita por Tommy. Coisas que tia Laura faz por nós. A lista incluía itens como: faz lanchinho gostoso, conta história quando temos medo, ensina gírias engraçadas em português, mas não pode contar para o papai, lembra do remédio do Alex, penteia nosso cabelo de manhã, dança música brasileira com a gente. A lista continuava por 2 páginas inteiras. Cada item representava um momento de cuidado, atenção e amor que Laura havia proporcionado enquanto Michael estava fechado em seu escritório, construindo um império financeiro às custas da própria família. Mas foi o último item da lista que o destruiu completamente. Tia Laura chora às vezes quando acha que a gente não está vendo. Ela sente saudade da família dela no Brasil, mas ela fica aqui para cuidar da gente. Michael nunca havia considerado o sacrifício pessoal que Laura fazia diariamente. Ela havia deixado sua vida, sua família, seus sonhos no Brasil, para vir trabalhar como faxineira nos Estados Unidos. E mesmo longe de tudo que amava, encontrava energia emocional para ser a mãe que seus filhos precisavam. Naquele momento, ele ouviu passos no corredor. Era Alex, caminhando sonolentamente em direção ao banheiro. Papai? O menino sussurrou surpreso ao vê-lo no quarto. Por que você está aqui? Só vim dar uma olhada em vocês, Michael respondeu, limpando rapidamente os olhos. Volte para a cama, campeão. Mas Alex se aproximou, notando a pasta aberta. Você viu nossos segredos? Havia preocupação em sua voz pequenina. Você não vai ficar bravo com a tia Laura, né? A pergunta revelou outro medo que Michael não havia percebido. Seus filhos tinham medo de que ele descobrisse o quão próximos eram de Laura, como se isso fosse algo proibido. Por que eu ficaria bravo, Alex? Porque a Sarah disse que patrões não gostam quando empregados ficam muito amigos dos filhos. Ela disse que a tia Laura pode ser demitida se você descobrir que ela brinca com a gente. Michael se ajoelhou na altura de Alex, olhando nos olhinhos azuis que eram idênticos aos seus próprios. Alex, eu nunca ficaria bravo com Laura por cuidar bem de vocês. Nunca. Mas você vai deixar ela ir embora? Alex perguntou, a voz tremendo. Jake disse que ela conseguiu trabalho numa escola. A gente não quer que ela vá embora, papai. Ela é nossa família. A palavra família ecoou no peito de Michael. Para seus filhos, Laura não era uma funcionária. Era família. Era a figura materna que havia preenchido o vazio deixado por Jennifer e pela própria ausência emocional dele. Alex, posso te perguntar uma coisa? Michael disse suavemente. Você é feliz aqui em casa? O menino hesitou, como se fosse uma pergunta muito complexa para uma criança de 6 anos. Eu sou feliz quando a tia Laura está aqui. Quando você está aqui também. Mas você quase nunca está aqui, papai. A honestidade inocente foi como uma flecha direto no coração de Michael. E se eu começasse a ficar mais em casa? Se eu passasse mais tempo com vocês? Os olhos de Alex se iluminaram com uma esperança que partiu o coração de Michael. Sério, papai? Você ia brincar com a gente? Ia ajudar com lição de casa? Ia contar história antes de dormir? Eu ia tentar, Michael prometeu, percebendo que não sabia nem por onde começar a ser um pai presente. E a tia Laura ia ficar também? Alex pressionou. Porque sem ela a gente fica muito triste.
Ela cuida da gente quando temos pesadelo. Ela faz comida gostosa. Ela dança música brasileira que deixa todo mundo feliz. Michael se deu conta de que Alex estava descrevendo todas as funções que ele, como pai, deveria estar exercendo. Laura não apenas havia preenchido o vazio deixado por Jennifer, ela havia preenchido o vazio deixado por ele próprio. Alex, você sabe que a tia Laura tem uma família no Brasil que sente saudade dela? O menino assentiu tristemente. Ela me contou. Disse que a vovó dela está doentinha e ela manda dinheiro para comprar remédio. Por isso ela trabalha tanto. Mais uma faceta do sacrifício de Laura que Michael desconhecia. Ela não apenas sustentava a si mesma. Era o arrimo financeiro da família no Brasil. E mesmo carregando essa responsabilidade, encontrava tempo e energia para ser dedicada aos filhos dele. Papai, Alex disse, subindo na cama e puxando Michael para sentar ao lado dele. A tia Laura disse que no Brasil, quando alguém cuida de criança com muito amor, vira parte da família para sempre. Ela pode virar nossa família para sempre? A pergunta inocente revelou o desejo mais profundo das crianças. Eles não queriam apenas que Laura continuasse trabalhando para eles. Eles queriam que ela se tornasse oficialmente parte da família. Michael olhou novamente para a pasta de segredos, para todos aqueles desenhos e cartas que documentavam uma relação familiar que ele havia perdido completamente. Laura conhecia seus filhos melhor do que ele próprio. Ela havia sido testemunha dos medos, sonhos, alegrias e tristezas deles, enquanto ele estava ocupado construindo riqueza material. Alex, Michael disse, abraçando o filho. Amanhã vou conversar com a tia Laura. Vou tentar resolver tudo, ok? Você promete que ela não vai embora? Michael olhou para aquela carinha esperançosa e percebeu que estava prestes a fazer uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. Laura tinha direito aos próprios sonhos, à própria dignidade profissional. Como poderia pedir para ela abrir mão de uma oportunidade real de crescimento apenas para continuar sendo subvalorizada em sua casa? A questão que o assombrava era complexa demais para uma resposta simples. Como equilibrar as necessidades emocionais de seus filhos, os sonhos profissionais de Laura e sua própria jornada tardia para se tornar o pai que deveria ter sido desde o início? Na manhã seguinte, Michael tomou uma decisão que mudaria tudo. Cancelou todas as reuniões do dia e ligou para Laura antes mesmo das crianças acordarem. Laura, preciso falar com você urgentemente. Pode vir mais cedo hoje? Quando ela chegou às 7 da manhã, encontrou Michael na cozinha com uma xícara de café frio nas mãos e olhos que claramente não haviam dormido a noite toda. Sr. Harrison, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, Michael respondeu indicando para ela se sentar. Descobri algumas coisas ontem que me fizeram perceber o quanto eu falhei como pai. Ele colocou a pasta, Nossos Segredos, sobre a mesa. Vi isso no quarto dos meninos. Laura olhou para a pasta e seu rosto empalideceu. Senhor, eu posso explicar. Eles gostam de desenhar e escrever. Eu só ajudo com a caligrafia. Laura, pare. Michael interrompeu gentilmente. Não estou bravo. Estou devastado comigo mesmo. Ele abriu a pasta na carta de Alex. Meu filho de 6 anos está sofrendo em silêncio. Tem pesadelos que só você conhece. E eu nem sequer percebi. Laura baixou os olhos, claramente desconfortável. Senhor, criança às vezes tem medo de incomodar os pais. Alex é muito sensível, ele me vê como um estranho na própria casa. Michael completou amargamente. E tem razão. Eu sou um estranho para meus próprios filhos. Ele folheou algumas páginas da pasta. Laura, você conhece eles melhor do que eu. Você é mais mãe para eles do que eu sou pai. As lágrimas começaram a aparecer nos olhos de Laura. Sr. Harrison, eu nunca quis tomar seu lugar. Eles precisavam de alguém, e eu estava aqui. E graças a Deus você estava, Michael disse com sinceridade. Mas agora preciso te fazer uma proposta, e quero que seja completamente honesta comigo sobre sua resposta. Laura o olhou com cautela. Que tipo de proposta? Michael respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a dizer soaria completamente louco. Quero que você se torne oficialmente parte desta família. Não como funcionária, mas como corresponsável pelas crianças. A sugestão pegou Laura completamente desprevenida. Senhor, eu não entendo. Laura, você tem formação em educação.
Conhece meus filhos melhor que qualquer pessoa e eles te amam incondicionalmente. Michael se inclinou sobre a mesa. E se eu te oferecesse uma parceria? Você se tornaria a gerente educacional desta casa, responsável pelo desenvolvimento emocional e acadêmico das crianças, com salário de gerente e todos os benefícios? Laura ficou boquiaberta. Gerente educacional? Senhor, isso não existe. Existe agora, Michael disse determinado. Laura, minha empresa tem um departamento de recursos humanos que precisa de alguém especializado em questões familiares. Funcionários com filhos pequenos, licenças parentais, programas de apoio. Você poderia trabalhar meio período lá e meio período aqui, usando sua formação profissional. A proposta era tão inesperada que Laura precisou de alguns momentos para processar. Senhor Harrison, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar caridade. Se é só para me manter aqui cuidando das crianças disfarçado de emprego real. Laura se levantou, a dignidade ferida. Michael se levantou também. Laura, não é caridade, é necessidade. Você viu minha empresa ontem? Harrison Tech Solutions tem 400 funcionários, muitos com famílias. Precisamos de alguém que entenda as necessidades reais das famílias trabalhadoras, especialmente imigrantes. Laura hesitou, claramente interessada, mas ainda cética. E quanto às crianças? Quem cuidaria delas? Nós dois, Michael respondeu simplesmente. Eu vou reduzir minha carga de trabalho. Vou aprender a ser o pai que deveria ter sido desde o início. Mas preciso de você para me ensinar, para me ajudar a construir uma relação real com eles. Nesse momento, os triplets desceram para o café, parando abruptamente quando viram a conversa séria acontecendo na cozinha. Papai, Jake disse hesitante. Tia Laura, você está chorando? Laura limpou rapidamente os olhos. Não, meu amor, estou bem. Meninos, Michael disse, se ajoelhando na altura deles. Como vocês se sentiriam se a tia Laura não fosse mais nossa faxineira, mas fosse nossa família de verdade? Os três se entreolharam confusos. Como assim, papai? Tommy perguntou. Como se ela fosse uma segunda mãe para vocês. Alguém que mora aqui conosco e cuida de vocês oficialmente. A reação foi imediata e explosiva. Sério? Gritaram os três em uníssono. Alex correu e abraçou as pernas de Laura. Tia Laura, você vai morar com a gente para sempre? Calma, meus amores, Laura disse claramente emocionada. Ainda estamos conversando sobre isso. Jake puxou a camisa de Michael. Papai, isso quer dizer que você vai ficar mais em casa também? Que você vai brincar com a gente? A pergunta direta do filho mais velho forçou Michael a fazer um compromisso público. Sim, Jake. Vou aprender a ser um pai melhor. Vou estar aqui para vocês. Tommy, sempre o mais prático, fez a pergunta que surpreendeu todos. E a mamãe, Jennifer? Ela não vai ficar brava se a tia Laura virar nossa segunda mãe? A pergunta trouxe uma realidade complicada que Michael havia preferido ignorar. Vamos conversar com sua mãe e explicar a situação, ok? Mas, Sr. Harrison, Laura interrompeu. Sua ex-esposa realmente concordaria com isso? E legalmente, isso é possível? Michael não havia pensado nas implicações legais. Laura, honestamente não sei todos os detalhes ainda. Mas sei uma coisa. Meus filhos precisam de estabilidade emocional. E você é a fonte dessa estabilidade para eles. Alex, ainda abraçado em Laura, olhou para cima. Tia Laura, se você for nossa segunda mãe, você vai poder nos dar bronca igual mãe de verdade? A pergunta inocente arrancou risos de todos. Ah, meu amor, eu já dou bronca em vocês quando fazem arte, Laura respondeu, beijando o topo da cabeça dele. E vai poder vir nas reuniões da escola? Jake perguntou esperançoso. E vai poder assinar nossa agenda? Tommy complementou. Michael percebeu que as crianças estavam listando todas as coisas que uma mãe oficialmente faria. Coisas que Laura já fazia informalmente, mas sem reconhecimento. Laura, Michael disse suavemente, eles não estão pedindo nada que você já não faça. Eles só querem que seja oficial, que seja reconhecido. Laura olhou para os três rostinhos esperançosos, depois para Michael. E se eu aceitar, qual seria minha posição exata? Porque preciso entender meus direitos e responsabilidades. Você seria a corresponsável pelas crianças, Michael respondeu.
Teria autoridade para tomar decisões sobre educação, saúde, atividades. Seria listada como contato de emergência na escola. Teria todos os direitos que uma mãe adotiva teria. Mãe adotiva? Laura repetiu, claramente chocada com o termo. Tia Laura, Alex disse, ainda abraçado nela. Você quer ser nossa mãe adotiva? Para sempre e para sempre? A pergunta simples da criança ecoou pela cozinha. Laura olhou para Michael, que acenou encorajadoramente. Meu coração, ela disse para Alex. Ser mãe de vocês seria a maior honra da minha vida. Jake correu e abraçou os dois. Tommy se juntou ao abraço. Michael observou a cena, percebendo que estava presenciando o nascimento oficial de uma nova configuração familiar. Então, está decidido? Michael perguntou. Laura olhou para ele por cima das cabeças das crianças. Sr. Harrison, Michael, tem certeza de que não vai se arrepender? De que não é uma decisão impulsiva? Laura, meus filhos te amam. Você os ama. Você é mais qualificada para cuidar deles do que eu. Porque eu me arrependeria de oficializar algo que já é real. Naquele momento, o telefone tocou. Era Jennifer. Michael atendeu com certa apreensão. Michael, precisamos conversar. Estou chegando aí em 1 hora. Quando desligou, Laura o olhou preocupada. Ela vem aqui? Aparentemente sim. Michael olhou para as crianças que haviam ouvido a ligação. Meninos, que tal tomarem café enquanto eu e a Laura conversamos sobre como explicar isso para sua mãe? A mudança sutil de tratamento, de tia Laura para Laura, não passou despercebida. Era o primeiro sinal de que ela estava transitioning de funcionária para família. Mas todos sabiam que a verdadeira prova estava chegando. Como Jennifer reagiria à nova realidade familiar que estava nascendo? 1 hora depois, Jennifer Harrison estacionou sua BMW na entrada da casa que um dia havia sido sua. Ela saiu do carro com a determinação de uma mulher acostumada a conseguir o que queria. Aos 33 anos, Jennifer havia se tornado uma executiva bem-sucedida em Nova York. Mas a maternidade sempre havia sido um território complicado para ela. Michael abriu a porta antes mesmo dela tocar a campainha. Jennifer, obrigado por vir. O tom era cordial, mas havia uma tensão palpável no ar. Onde estão meus filhos? Ela perguntou diretamente, ignorando os cumprimentos. E onde está essa faxineira que, segundo Sarah, está praticamente criando eles? Laura apareceu no corredor, visivelmente nervosa. Era a primeira vez que se encontrava face a face com a mãe biológica das crianças. Boa tarde, senhora Harrison. Sou Laura Silva. Jennifer a examinou de cima a baixo com um olhar avaliador. Então você é a famosa Laura. Sarah me contou muito sobre você. O tom não era exatamente hostil, mas carregava uma autoridade que deixava claro quem ela considerava estar no comando. Nesse momento, os trigêmeos apareceram correndo na sala. Mamãe! Gritaram, abraçando Jennifer com o entusiasmo típico de crianças que não veem um dos pais há semanas. Mas Laura notou algo que Michael também percebeu. O abraço era mais educado que espontâneo, diferente da forma como abraçavam Laura. Meus bebês, como vocês estão grandes, Jennifer disse, beijando cada um deles. Senti tanto a falta de vocês. Havia amor genuíno em sua voz, mas também uma culpa não resolvida que todos os adultos presentes conseguiam perceber. Mamãe, adivinha? Alex exclamou animado. A tia Laura vai virar nossa segunda mãe. Papai disse que ela vai cuidar da gente oficialmente. A explosão de felicidade das crianças foi como uma bomba no meio da sala. Jennifer ficou paralisada, olhando alternadamente para Michael, para Laura e para os rostos radiantes dos filhos. Como assim, segunda mãe? Jennifer perguntou, a voz controlada, mas com um tom perigoso. Michael, precisamos conversar. Agora. Claro, Michael respondeu. Meninos, que tal vocês mostrarem para a mamãe os desenhos novos enquanto eu e ela conversamos na sala? Laura imediatamente se ofereceu. Vou com eles buscar os desenhos. Era uma forma discreta de dar privacidade para a conversa que estava prestes a acontecer. Assim que ficaram sozinhos, Jennifer explodiu. Michael, você enlouqueceu? Como pode tomar uma decisão dessa magnitude sem me consultar? Ela é uma funcionária. Era uma funcionária. Michael corrigiu calmamente. Jennifer, sente e deixe eu explicar tudo.
Ele contou sobre a descoberta da pasta de segredos, sobre o conhecimento profundo que Laura tinha sobre as crianças, sobre o vazio emocional que ela havia preenchido. Michael, eu sei que não sou a mãe perfeita, Jennifer disse, a voz tremendo ligeiramente. Mas sou a mãe deles. Você não pode simplesmente substituir-me por uma imigrante que mal conhece. Ninguém está substituindo você, Jennifer. Laura não está tentando tomar seu lugar. Michael se inclinou para a frente. Mas você precisa admitir que desde o divórcio, você esteve presente fisicamente apenas alguns fins de semana por mês. A acusação doeu porque era verdadeira. Minha carreira exige, sua carreira exige, a minha carreira exige, mas quem cuidava das necessidades emocionais das nossas crianças? Michael interrompeu. Jennifer, Alex chora de noite e você nem sabe. Tommy tem medo de tempestades desde pequeno. Jake está aprendendo português porque quer entender as histórias que Laura conta. Cada revelação era como uma facada na consciência de Jennifer. Eu não sabia dessas coisas. Eu também não sabia, Michael admitiu. E sabe por quê? Porque estávamos ocupados demais construindo nossas carreiras para realmente conhecer nossos filhos. Laura preencheu esse vazio, Jennifer. Ela se tornou o que nós dois falhamos em ser. Nesse momento, risos altos vinham da cozinha. Jennifer olhou naquela direção, curiosa. O que está acontecendo lá? Eles caminharam até a cozinha e encontraram uma cena que tocou profundamente o coração de Jennifer. Laura estava ensinando as crianças a fazer brigadeiros brasileiros, e os três estavam cobertos de chocolate, rindo como ela nunca os havia visto rirem. Agora vocês vão conhecer o doce mais gostoso do Brasil, Laura dizia animada, rolando pequenas bolinhas de chocolate nas mãos das crianças. No meu país, toda festa tem brigadeiro. Tia Laura, você pode ensinar a mamãe também? Jake perguntou, notando Jennifer na porta. Mamãe, vem fazer brigadeiro com a gente. Jennifer hesitou, claramente fora de seu elemento. Ela não era o tipo de mãe que fazia doces caseiros ou se sujava na cozinha com as crianças. Eu não sei cozinhar muito bem, querido. Não tem problema, mamãe, Tommy exclamou. A tia Laura ensina todo mundo. Ela até ensinou o papai a fazer vitamina. A informação de que Michael havia aprendido a fazer vitamina com Laura surpreendeu Jennifer. Ela olhou para o ex-marido, que sorriu constrangido. É verdade. Laura me ensinou algumas coisas básicas sobre cuidar deles. Laura percebeu a tensão e ofereceu gentilmente. Senhora Harrison, se quiser, posso ensinar. É bem fácil, e as crianças adoram ajudar. Jennifer olhou para os rostos esperançosos dos filhos e percebeu que recusar seria decepcioná-los. Relutantemente, se aproximou da bancada. Está bem, mas eu aviso que sou péssima na cozinha. Não existe péssima na cozinha quando se cozinha com amor, Laura disse com um sorriso genuíno. Vou te ensinar do jeitinho brasileiro. Durante a próxima meia hora, Jennifer se viu fazendo algo que nunca havia imaginado. Rindo, se sujando de chocolate e realmente brincando com os filhos. Laura pacientemente explicava cada passo, incluindo Jennifer na atividade sem fazê-la sentir incompetente. Mamãe, você está fazendo direito! Alex exclamou, orgulhoso da bolinha de chocolate torta que a mãe havia feito. A tia Laura disse que não precisa ficar perfeito, só precisa ficar com amor. A frase simples da criança tocou profundamente Jennifer. Ela olhou para Laura, que estava ajudando Tommy a lamber chocolate dos dedos, e pela primeira vez, realmente viu a mulher por trás da funcionária. Laura, Jennifer disse suavemente, posso te fazer uma pergunta? Claro, senhora. Por que você faz isso? Por que se dedica tanto aos meus filhos? A pergunta saiu sem hostilidade, com curiosidade genuína. Laura pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Porque eles me deram algo que eu nunca pensei que teria. Uma família. No Brasil, deixei toda a minha família para vir trabalhar aqui. Estava muito sozinha, muito longe de casa. Quando comecei a cuidar deles, eles preencheram um vazio no meu coração que nem sabia que existia. A honestidade de Laura desarmou completamente Jennifer. E você realmente os ama? Não é só trabalho? Senhora Harrison, eu amaria essas crianças mesmo se não recebesse um centavo para isso. Eles viraram parte da minha alma. Laura olhou para os três meninos que estavam concentrados em suas criações culinárias.
Quando Alex tem pesadelo e me chama no meio da noite, meu coração se aperta igual mãe de verdade. Quando Jake tira nota boa na escola, eu fico orgulhosa igual se fosse meu filho. Jennifer sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E você não tem ciúme de mim? Não fica ressentida porque sou a mãe biológica deles? Nunca. Laura respondeu imediatamente. A senhora é a mãe deles, e eles precisam da senhora. Eu só quero complementar, nunca substituir. Uma criança pode ter muitas pessoas que a amam, né? Quanto mais amor, melhor. A sabedoria simples, mas profunda de Laura tocou algo dentro de Jennifer que havia estado adormecido há anos. Laura, posso te fazer uma proposta? Michael e as crianças olharam curiosos. Que tal se, ao invés de ver isso como uma competição, nós trabalhássemos juntas? Você pode me ensinar sobre as necessidades deles, sobre como ser mais presente mesmo quando estou em Nova York. E talvez eu possa ajudar com sua situação de imigração, com seu reconhecimento profissional aqui. A proposta surpreendeu todos. Laura ficou boquiaberta. Senhora, isso seria incrível. Mamãe, isso quer dizer que vocês duas vão cuidar da gente? Jake perguntou esperançoso. E que você vai visitar mais vezes? Tommy adicionou. E que ninguém vai embora nunca mais? Alex completou, verbalizando o medo mais profundo de todas as crianças. Jennifer se ajoelhou na altura dos filhos, pegando as mãozinhas meladas de chocolate de cada um. Sim, meus amores. Mamãe vai tentar visitar mais. E a tia Laura vai continuar cuidando de vocês todos os dias. Vocês vão ter duas mães cuidando de vocês. E eu vou tentar ser um pai melhor. Michael adicionou, se juntando ao círculo familiar. Um pai que fica mais em casa, que brinca mais, que conhece vocês de verdade. Alex olhou ao redor para todos os adultos. Então agora somos uma família grande? Com papai, mamãe Jennifer, mamãe Laura e nós três? A pergunta inocente de Alex resumiu perfeitamente o que estava acontecendo. Uma nova configuração familiar estava nascendo. Uma que desafiava os padrões tradicionais, mas que funcionava porque era construída sobre amor genuíno e dedicação real às necessidades das crianças. Sim, meu amor, Laura disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora somos uma família grande e cheia de amor. Jennifer olhou para Michael e Laura, depois para os filhos cobertos de chocolate, irradiando felicidade. Pela primeira vez desde o divórcio, ela sentiu que talvez tivesse encontrado uma solução que realmente priorizava o bem-estar das crianças ao invés do orgulho dos adultos. Então está decidido, Jennifer disse, limpando uma lágrima. Vamos fazer isso funcionar, juntos. E naquele momento, na cozinha bagunçada de uma casa em Winnetka, uma família não tradicional, mas profundamente amorosa, oficialmente nasceu. 6 meses depois daquele dia transformador na cozinha, a casa da família Harrison havia se tornado irreconhecível. Não fisicamente, a mansão continuava imponente em Winnetka, mas energeticamente. Havia vida pulsando em cada canto, risadas ecoando pelos corredores e uma sensação de lar que nunca havia existido antes. Laura não morava mais no pequeno apartamento que dividia com outras 3 imigrantes brasileiras. Jennifer havia insistido em providenciar uma suíte completa no 3º andar da casa, um espaço que era verdadeiramente dela. Se você vai ser corresponsável pelas crianças, precisa ter seu próprio espaço digno, Jennifer havia dito, e essa decisão marcou o tom de respeito mútuo que havia se desenvolvido entre as duas mulheres. Naquela manhã de sábado, Michael acordou com o cheiro de pão de queijo, uma receita brasileira que Laura havia ensinado para ele e que agora fazia parte da rotina familiar. Ele desceu para a cozinha e encontrou uma cena que ainda o emocionava todas as manhãs. Laura e os trigêmeos preparando o café, conversando em uma mistura natural de inglês e português que havia se tornado a linguagem oficial da casa. "Bom dia, família", Michael disse, usando a expressão que havia se tornado tradicional. Os meninos correram para abraçá-lo, não mais com a formalidade educada de meses atrás, mas com a espontaneidade de filhos que realmente conheciam e se sentiam próximos do pai. "Papai, adivinha?", Jake exclamou. "A Laura vai nos levar no Parque Brasileiro hoje. Vai ter festa com música de verdade do Brasil. E capoeira", Tommy adicionou animado. "A Laura disse que é uma luta que parece dança." Alex, sempre o mais emotivo,
Abraçou as pernas de Michael. Papai, você vem com a gente? A Laura disse que você precisa conhecer mais sobre a cultura dela. A evolução do relacionamento entre Michael e os filhos havia sido gradual, mas profunda. Ele havia reduzido drasticamente sua carga de trabalho na Harrison Tech Solutions, promovendo executivos competentes e delegando responsabilidades que antes considerava intransferíveis. A empresa não apenas não sofreu com sua menor presença física, ela prosperou com sua liderança mais estratégica e menos microgerencial. Claro que vou, Michael respondeu, beijando a testa de cada filho. Não perderia por nada. Laura sorriu enquanto servia o café. Ela havia mudado muito também. Não apenas fisicamente. Jennifer havia insistido em custear um guarda-roupa profissional completo para ela, mas em confiança e postura. Trabalhava meio período na Harrison Tech como diretora de bem-estar familiar, um cargo criado especificamente para suas qualificações únicas, e meio período como educadora particular das crianças. O programa que ela havia desenvolvido na empresa se tornara referência nacional. Funcionários imigrantes recebiam apoio para a validação de diplomas, famílias trabalhadoras tinham acesso a creche de qualidade, e políticas flexíveis permitiam que pais e mães estivessem presentes nos momentos importantes da vida dos filhos. 3 outras empresas de tecnologia já haviam procurado Michael pedindo consultoria sobre como implementar programas similares. Michael, Laura disse preparando o prato dele, recebi uma ligação ontem que preciso contar para você. Boa ou ruim? Ele perguntou notando o tom misterioso. Muito boa. A Universidade de Chicago quer validar meu diploma brasileiro. Jennifer conseguiu acelerar todo o processo através dos contatos legais dela. Laura pausou, claramente emocionada. Em 6 meses vou ser oficialmente reconhecida como educadora aqui nos Estados Unidos. A notícia emocionou profundamente Michael. Laura, isso é fantástico. Você merece todo o reconhecimento profissional do mundo. E tem mais, ela continuou, os olhos brilhando. Eles me ofereceram uma posição como professora visiting na Faculdade de Educação, ensinando sobre pedagogia intercultural. Seria meio período, então não afetaria meu trabalho aqui com as crianças. Os trigêmeos não entendiam completamente as implicações profissionais, mas sabiam que era algo importante. Laura, isso quer dizer que você virou professora de verdade? Alex perguntou. Significa que finalmente vou poder usar toda a minha formação para ajudar outras pessoas, meu amor. Igual sempre sonhei. Laura se ajoelhou na altura dele. Mas vocês continuam sendo minha prioridade número 1. Nesse momento, a campainha tocou. Era Jennifer, que havia mantido sua promessa de visitar mais frequentemente. Ela vinha de Nova York uma vez por mês para passar o fim de semana inteiro com os filhos e havia estabelecido chamadas de vídeo diárias com eles. Mamãe Jennifer. Os meninos gritaram, correndo para a porta. Jennifer entrou carregando sua mala de fim de semana e um sorriso que havia se tornado genuíno ao longo dos meses. Meus bebês, como estão? Ela os abraçou com o carinho de uma mãe que havia aprendido a valorizar cada momento. E como está nossa professora universitária favorita? Ela perguntou para Laura com orgulho genuíno. A transformação de Jennifer havia sido tão dramática quanto a de Michael. Ela havia reestruturado sua carreira em Nova York para ter mais flexibilidade, recusando promoções que exigiriam ainda mais tempo longe dos filhos. Prefiro ser uma executiva presente do que uma CEO ausente, ela havia dito numa conversa recente. Jennifer, preciso te agradecer novamente, Laura disse, se aproximando. Sem sua ajuda com a validação do diploma. Laura, pare com isso. Jennifer interrompeu com um sorriso. Você salvou minha família. É o mínimo que posso fazer. Ela olhou ao redor da cozinha, vendo os desenhos brasileiros nas paredes, ouvindo a mistura natural de idiomas, sentindo a energia familiar que nunca havia conseguido criar. Além do mais, você me ensinou mais sobre ser mãe nos últimos 6 meses do que aprendi nos primeiros 6 anos. A dinâmica entre Jennifer e Laura havia evoluído para algo belíssimo de se ver. Não havia competição, não havia territorialismo. Havia colaboração genuína e respeito mútuo. Jennifer respeitava a conexão diária que Laura tinha com as crianças, e Laura respeitava o papel único de Jennifer como mãe biológica. Mamãe Jennifer,
Você vem no Parque Brasileiro com a gente hoje? Tommy perguntou esperançoso. Não perderia por nada. Quero aprender a dançar samba igual vocês aprenderam. Jennifer havia se surpreendido ao descobrir que adorava participar das atividades culturais brasileiras. Era uma forma de se conectar com essa parte importante da vida dos filhos. Algumas horas depois, a família ampliada estava no Lincoln Park, no meio de uma festa brasileira vibrante. Música animada tocava enquanto crianças corriam entre barracas de comida típica e adultos dançavam descontraidamente. Laura estava em seu elemento, conversando em português com outros brasileiros, apresentando Michael e Jennifer como minha família americana. Michael observou Jake tentando jogar capoeira com um instrutor brasileiro, Tommy provando pastel pela primeira vez e Alex dançando forró com uma menina brasileira da idade dele. Seus filhos estavam absorvendo uma cultura rica que nunca teriam conhecido sem Laura. Você está pensativo, Jennifer comentou, se aproximando dele. Estou pensando em como nossa vida mudou completamente em menos de um ano. Michael respondeu. E como quase perdemos tudo isso por orgulho e cegueira. Jennifer assentiu. Eu passei anos tentando ser a mãe perfeita à distância, mandando presentes caros e planejando fins de semana elaborados. Mas nunca consegui dar para eles o que Laura dava todos os dias. Presença genuína. Eles observaram Laura ensinando uma dança brasileira para as crianças. Sua risada contagiante misturada com as gargalhadas dos trigêmeos. Havia uma alegria pura naquela cena que representava tudo que uma família deveria ser. Michael, Jennifer disse suavemente, eu tenho uma proposta para fazer. Que tipo de proposta? Quero que Laura adote oficialmente os meninos, legalmente. Quero que ela tenha todos os direitos que uma mãe biológica tem. A sugestão surpreendeu Michael. Jennifer, você tem certeza disso? Absoluta. Ela merece reconhecimento legal pelo que faz por eles. E mais importante, eles merecem a segurança de saber que Laura nunca vai embora, que ela sempre vai ser mãe deles, não importa o que aconteça. A conversa foi interrompida por Alex correndo até eles. Papai, mamãe Jennifer, venham dançar. A Laura está ensinando todo mundo. Eles se juntaram ao círculo de dança, Michael pisando nos próprios pés enquanto tentava acompanhar os passos de samba, Jennifer rindo de si mesma enquanto se movia de forma desajeitada. Laura os encorajava com paciência infinita, criando um ambiente onde errar era parte da diversão. Foi naquele momento, dançando desastradamente numa festa brasileira em Chicago, cercado por sua família não tradicional, mas profundamente amorosa, que Michael entendeu o verdadeiro significado de riqueza. Não eram os milhões em sua conta bancária ou o sucesso da empresa. Era aquele momento. Era ver seus filhos felizes, confiantes, amados. Era ter Laura como parte permanente de suas vidas. Era a parceria respeitosa que havia desenvolvido com Jennifer. Semanas depois, no Tribunal de Família de Cook County, um juiz assinaria os papéis de adoção que oficializariam o que todos já sabiam. Laura Silva era, em todos os sentidos que importavam, mãe de Jake, Tommy e Alex Harrison. Mas o momento mais emocionante não foi no tribunal. Foi naquela noite, quando voltaram para casa após a festa. As crianças estavam exaustas, mas felizes, falando animadamente sobre tudo que haviam visto e aprendido. Michael estava preparando o banho deles quando Alex o puxou pelo braço. Papai, posso te perguntar uma coisa? Claro, campeão. Lembra quando você perguntou se éramos felizes? Alex tinha uma seriedade incomum para uma criança de 6 anos. Michael se lembrou da conversa meses atrás, quando Laura havia revelado o quanto as crianças sentiam falta dele. Lembro. Agora somos muito felizes, porque temos você, mamãe Jennifer, mamãe Laura e nós três. É a família perfeita. A definição simples de Alex sobre família perfeita ecoou na mente de Michael. Não era sobre ter pais biológicos casados morando na mesma casa. Era sobre ter adultos comprometidos com o bem-estar das crianças, trabalhando juntos com amor e respeito. Naquela noite, depois das crianças adormecerem, Michael, Jennifer e Laura se sentaram na varanda da casa, bebendo o chá de camomila que havia se tornado tradição nos fins de semana em que Jennifer visitava. Sabe de uma coisa? Jennifer disse olhando para as estrelas. Acho que finalmente entendi o que significa família.
não é sobre DNA ou papéis legais. É sobre escolha. É sobre pessoas escolhendo se amar e se dedicar umas às outras todos os dias. Laura assentiu, pensando na família que havia deixado no Brasil e na família que havia encontrado nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem um ditado: família é aqueles que ficam quando todo mundo vai embora. Vocês ficaram, os meninos ficaram, eu fiquei. Isso que é família de verdade. Michael olhou para as duas mulheres que haviam transformado sua vida e a vida de seus filhos. Laura, você sabe que mudou tudo para nós, né? Não apenas para as crianças, para mim também. Você me ensinou a ser pai e você me deu a família que sempre sonhei. Laura respondeu com lágrimas nos olhos. Às vezes ainda não acredito que aquela menina de São Paulo que veio para cá com uma mala e um sonho conseguiu encontrar uma família tão especial. Jennifer se levantou e abraçou Laura. Nós é que temos sorte de ter encontrado você. E ali, na varanda de uma casa em Winnetka, sob um céu estrelado de Chicago, 3 adultos que haviam aprendido que família é uma escolha diária, selaram o compromisso de continuar escolhendo uns aos outros, não importasse quais desafios o futuro trouxesse. Dentro de casa, 3 meninos dormiam tranquilamente, sabendo que eram amados por múltiplas pessoas, que tinham segurança emocional e que nunca mais teriam que perguntar: quem vai nos amar? Porque agora eles sabiam: todo mundo vai, para sempre.